Bússola do Jubileu 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos continuar, lendo e vendo o resumo da Bula do Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Nesse vídeo, parte 2, vamos ver os tópicos do 7 ao 15 com o subtema Sinais de Esperança. No tópico 7, diz assim: além de beber a esperança na graça de Deus, somos também chamados a descobri-las nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Nesse tópico fala bastante que devemos analisar, que é papel da igreja analisar o tempo que estamos vivendo, e ver os sinais dos tempos. Então, assim, é papel da igreja, não é para ficar acreditando em tudo e todos, que sai por aí dizendo que o mundo está acabando, que isso, que aquilo outro. Então, é papel da igreja. Já no tópico 8 diz assim, que o primeiro sinal de esperança se traduz em paz para o mundo, que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Então aqui o Papa Francisco estende a todos nós, essa busca da paz, e ele já diz como, através de negociação, através de conversa, como ele fala, de forma corajosa e criativa. E o próprio Papa Francisco, ele é exemplo disso, porque ao longo do papado dele, ele tem conversado com todos para evitar uma guerra mundial. Ele tem evitado explosões de guerra ali, guerra acolá, sempre condena a situação de guerra, pensando nas pessoas que estão ali vivendo, seja soldados, seja o povo de uma terra que está vivendo a tristeza que é uma guerra. No tópico 9, resumidamente, o Papa fala sobre a realidade de muitos, desânimo, a falta de esperança, que no ritmo corrido da nossa vida moderna faz ignorar o dom da vida, por exemplo. Vai ficando tão depressivo que chega a um ponto de falar que a vida não é importante, tanto para o lado do suicídio, quanto do lado mesmo de abortar. Então, o Papa Francisco diz, abre aspas, a abertura à vida com uma maternidade e uma paternidade responsável é um projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres. Uma missão que o Senhor confia ao cônjuges e ao seu amor. Então, nesse tópico 9, o Papa, ele de forma muito bonita, ele vai falando, sobre o dom da vida, e fala também, termina, falando sobre as pessoas não quererem mais se relacionar de forma responsável, sair por aí tendo filho, fazer filho em todo mundo, de forma responsável dentro de um matrimônio. No tópico 10 diz assim, no ano jubilar seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Proponho aos governos que no ano jubilar tome iniciativas que lhe restituam esperança, formas de anistia ou de perdão de pena que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e que ajude e na sociedade,
percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponde um compromisso concreto de cumprir as leis. É difícil, né, a gente pensar assim, mas a pessoa roubou, né, a pessoa de repente até matou, mas a gente tem que ver o seguinte, tem lugares no mundo que tem pena de morte, e é isso que o Papa Francisco, ele está falando, né, sim, tá preso, então vamos ressocializar, porque o sistema carcerário na maioria dos países não traz de volta para, né, a pessoa vai e volta pior, principalmente na América Latina. A gente vê muito isso, fica preso, não trabalha lá dentro, né? A pessoa quando sai não tem uma estrutura para ressocializar. Dentro, quando está preso, não tem um psicólogo, não tem, né, esses apoios. Então, é um pedido do Papa, né, essa questão. Tem lugares, por exemplo, como na Tailândia, se você é preso com o mínimo de droga que seja, você vai para pena de morte. É preso e todo mundo já sabe que é pena de morte, né? Então, ali, pessoas do mundo inteiro, por exemplo, estão na fila no corredor da morte. Aqui, gente, eu não estou para julgar, eu sou do ramo do direito, não estou aqui para julgar, é certo, é errado. Aqui é um pedido do Papa, né, para trazer esperança. Inclusive, né, quando ele fala aqui de trazer esperança, existe a pastoral carcerária, que a gente pode estar ajudando, né, com sabonete, papel higiênico, essas coisas para ajudar. Eles fazem visitas, né? Tem a pastoral de rua, tem outras pastorais que visitam, por exemplo, familiares de preso. E dessa maneira a gente vai trazendo a esperança para todos. E como eu falei, né, tem lá o outro trecho que diz: sobretudo a abolição da pena de morte, uma medida inadmissível para a fé cristã, que aniquila qualquer esperança de perdão e renovação. Então, assim, a pessoa pode ficar presa eternamente, né, até morrer, mas nesse percurso ela pode se arrepender. Quando existe a pena de morte, essa chance é tirada, não se resolve tudo, né, no olho por olho, dente por dente, não da maneira cristã de ver as coisas. Então é um pedido do Papa Francisco. Indo para o tópico 11, as obras de misericórdia são também obras de esperança, que despertam nos corações sentimento de gratidão. Visita, então, particularmente nesse tópico, fala de visita aos enfermos, aos deficientes físicos, pessoas com limitações, ou seja, ou físico ou mental, uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade, né? Uma pessoa que está passando por descoberta, um autismo. Então, tem várias situações que a pessoa pode se redescobrir, um estado de esquizofrenia, de demência, de Alzheimer, né? Então, existe assim uma limitação. Eu mesmo conheci uma senhora que falou: eu não sei até quando eu vou continuar indo à missa, porque cada vez que eu venho aqui, eu não consigo voltar para casa. Então, uma pessoa dessa precisa, né, de ser acompanhada. A igreja precisa acompanhar. A igreja precisa levar a missa até ela, né, já que ela se perde devido à memória. No tópico 12, diz assim: mantenhamos-nos próximo dos jovens, alegria, esperança da igreja e do mundo. Então, nesse tópico, o Papa Francisco fala que é muito triste ver os jovens desanimados, que a gente precisa, né,
orientar os jovens para que eles saibam namorar, para que eles, saibam descobrir suas vocações, mas tudo assim, que a igreja acompanhe e que ajude eles a ter esperança, que não deixe cair, na desesperança, na desilusão do mundo, do pecado. Já no tópico 13, diz assim: não poderão faltar sinais de esperança em relação aos migrantes que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e para suas famílias. Então aqui o Papa Francisco pede que nós possamos realmente lutar pelos direitos deles, defender essas pessoas que saíram dos seus países, estão de maneira vulneráveis, dar dignidade a eles. No tópico 14 diz: sinais de esperança merecem nos idosos que muitas vezes experimentam solidão e o sentimento de abandono. Então, aqui também pede uma atenção para os idosos. Último tópico desse vídeo diz sobre a pobreza. Então, o Papa diz assim: e sentidamente invoco a esperança para os milhares de milhões de pobres a quem muitas vezes falta o necessário para viver. Nesse tópico, o Papa Francisco ele denuncia os governos que só falam de maneira superficial e na hora de realmente fazer algo de concreto não fazem. Falam por uma mera obrigação nessas reuniões globais ou mesmo de cada seu estado, cada país, mas na prática eles não se importam com os pobres, com as pessoas pobres. E no final ele fala que a gente não pode culpar os pobres pela pobreza, eles são vítimas. Então foram esses tópicos que está no subtema Sinais de Esperança, e vai ter mais vídeo terminando, ainda tem mais 2 vídeos na verdade para terminar essa bula do jubileu de 2025. Até a próxima, pessoal. Tchau. Muita fé e esperança.